carnaval acabou, mas no Congresso Nacional só volta a funcionar na próxima semana e já em ritmo de corrida pré-eleitoral. Nós estamos aqui no estúdio com o líder do governo na Câmara, o deputado Cândido Vacareza, que vai conversar com a repórter Luana Karen. Bom dia, deputado. Bom dia, Luana. Bom dia, Catiúcia. Bom dia, deputado. Dos 4 projetos de lei que regulamentam a exploração do petróleo encontrado na camada do pré-sal, apenas um foi aprovado totalmente pelos deputados no fim do ano passado. Os outros 3 estão, assim, eu diria, empacados por falta de acordo, principalmente na divisão dos royalties. O governo já tem maioria para derrubar a emenda que muda a distribuição desses royalties, favorecendo os estados não produtores de petróleo? Bom dia, Luana. Bom dia, Catiúcia. Primeiro que o projeto do pré-sal não está empacado. Eu acho que a semana que vem nós votaremos o fundo, no dia 23 e 24. No dia 2 e 3 nós votaremos a capitalização da Petrobras e dia 10 nós votaremos essa emenda que eu espero convencer os deputados que essa emenda deve ser derrotada porque ela não tem base constitucional. Por que não tem base, deputado? Você pode explicar melhor? Primeiro que ela mexe em contratos já firmados entre a União e os estados. Por exemplo, boa parte dos royalties do petróleo que vão ficar com o Rio de Janeiro é de dívida securitizada pelo governo federal. E nós encontramos uma forma desses royalties serem divididos em 40% que vai ficar para os estados não confrontantes e os municípios não confrontantes, mais de 40%, e outros 40% para os estados confrontantes e os municípios não confrontantes. Agora, os municípios confrontantes. Então, nós encontramos uma fórmula que atende à necessidade de aumentar os royalties naqueles municípios que não têm uma relação direta com o petróleo, sem prejudicar os municípios que são atingidos pela produção petrolífera. Ok. Deputado, o pré-sal é a prioridade número 1 do governo nesse início de ano. Quais são, então, as outras prioridades durante esse semestre? Além do pré-sal, nós queremos aprovar a Universidade Brasil-África, que é importante para esse novo papel que o Brasil ocupa no mundo, em particular no Atlântico Sul, que eu espero aprovar essa Universidade Brasil-África, que está há 2 anos parada no Congresso. É a 16ª universidade construída no governo Lula e que nós esperamos aprovar ainda no mês de março, abril. E mais as medidas provisórias pela emergência dos temas, que são 11 medidas provisórias, 2 já estão no Senado e 9 estão na Câmara, 2 já passaram pela Câmara. E alguns temas importantes, como o projeto de lei sobre banda larga, a regulamentação das agências reguladoras, entre outros projetos. Deputado, uma proposta polêmica que tramita aí no Congresso, que vem levantando polêmica na Câmara dos Deputados, é a que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Nem os sindicalistas, nem os empresários aceitaram a proposta do presidente da Câmara, Michel Temer, de reduzir a jornada de 44 para 42 horas. Os senhores vão continuar negociando isso durante os próximos dias ou o assunto vai ser levado em banho-maria, enfim? Como é que vai ser discutido esse tema? Não, esse é um tema polêmico, esse é um tema que envolve paixões, tem os trabalhadores de um lado, os empresários do outro, e o nosso objetivo é promover um acordo entre empresários e trabalhadores, chega um denominador comum. Até ter esse acordo, eu acho complicado nós fazermos uma votação dessa magnitude na Câmara sem ter um acordo bem construído na sociedade brasileira. Deputado, a gente está passando por mais uma fase de escândalos políticos, dessa vez agora envolvendo de fato políticos de Brasília, né, políticos aqui do governo local, e tramita no Congresso um projeto de iniciativa popular que propõe a proibição de candidatos que tenham alguma condenação na justiça. O projeto Ficha Limpa. Há alguma possibilidade de a Câmara analisar e votar esse projeto ainda este ano? Claro que há a possibilidade de avaliar. Agora vamos colocar os termos nos seus devidos lugares. Nós defendemos o Estado democrático de direito. Ninguém pode, ao ser condenado em primeira instância, ser acusado de ficha suja. Isso é antidemocrático, isso é contra a evolução que a humanidade vem tendo no mundo. Até quando é condenado em última instância,
como no caso recente dos Estados Unidos, um cidadão que ficou 30 anos preso sob acusação de ter estuprado uma jovem, e depois agora com a modernidade, com o estudo do DNA, ficou provado que ele não tinha culpa nenhuma. Imagine se esse estado nos Estados Unidos tivesse a pena de morte. Agora você imagina um juiz dar uma decisão monocrática de primeira instância condenando uma pessoa, e essa pessoa é considerada ficha suja. Então isso é um absurdo, isso não é correto. Ficha suja é quando a pessoa é condenada e transitou em julgado. Então o governo não vai interferir nesse debate, mas eu, como deputado federal e defensor do Estado Democrático de Direito e da democracia, quero fazer esse debate, e aí eu vou como deputado, porque na hora da orientação não é um tema próprio para o governo interferir. Deputado, falando em Brasília, se for decretada a intervenção federal aqui no Distrito Federal, o Congresso Nacional não vai poder votar, modificar a Constituição, votar propostas de emenda à Constituição. Isso preocupa o governo? E o PT é a favor ou contra a intervenção? Olha, a intervenção não é uma coisa para ser a favor ou contra. Cada vez mais provavelmente está se impondo. Depende de medidas judiciais e políticas. Depois de aprovado no Supremo, tem que ser aprovado, depois de decidido no Supremo, tem que ser aprovado no Poder Legislativo, na Câmara. Então, eu acredito que essa medida, se impuser, será resolvido em tempo recorde na Câmara e nós vamos participar. Não é uma coisa que você tem que dizer, não, defendo ou não defendo. Tem que ver as condições jurídicas que precisam ser definidas. Deputado, começa amanhã aqui em Brasília o Congresso Nacional do PT, que deve referendar, deve confirmar o nome da pré-candidata Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil, como candidata à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. Essa semana o jornal O País publicou uma matéria dizendo que Dilma está mais à esquerda que o presidente Lula e que pretende promover estatizações. Como é que os senhores avaliam isso? O PT quer o maior controle do governo sobre o Estado? O PT defende o povo brasileiro e o Brasil. Essa é uma bobagem, dizer que a Dilma está mais à esquerda que o Lula. Uma bobagem que não tem tamanho. Eu lembro do que falavam do Lula quando o Lula era candidato. Você também deve se lembrar. Então, isso aí não tem nenhum sentido. O que nós somos contra é a política neoliberal que o Fernando Henrique promoveu no país, com privatizações desdragadas, aumento de juros, aumento de impostos e redução de investimentos, que deixou o país numa crise grande quando pegamos o governo, com índice de desemprego altíssimo, o Brasil com apenas 36 bilhões de reservas internacionais e uma dívida absurda, sem nenhuma condição de fazer política econômica. Então o Brasil estava entregue ao mercado internacional e o Brasil inerte e entregue ao mercado interno brasileiro, aos grandes empresários. Nós mudamos isso. Nós criamos um processo de desenvolvimento econômico, distribuição de renda e criação de empregos. O Brasil ganhou importância política, importância econômica no exterior, e hoje o Brasil é um país respeitado no mundo. Não se faz isso somente obedecendo às regras de mercado, como ficou provado nessa crise, que até os Estados Unidos, que parecia ser o centro do neoliberalismo, teve que estatizar a Chevrolet e colocar dinheiro em várias empresas, indicar diretores de diversas empresas, o governo americano. Então, essa discussão de que tudo tem que ser entregue ao mercado é coisa do passado, já foi derrotado nas urnas do Brasil e foi derrotado pela realidade brasileira. Ok, deputado Cândido Bacarezza, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Se você quiser rever essa entrevista, basta acessar o site da TV Brasil na internet. O endereço é www.tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Brasil. Catiúcia, com você. Obrigada, deputado. Obrigada.